Senhor Presidente da República, Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Primeiro-Ministro e demais membros do Governo, Senhor Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Senhor Presidente do Tribunal Constitucional, Senhoras e Senhores Deputados, valorosos capitães de Abril, Senhoras e Senhores convidados. 25 de Abril de 1974, uma madrugada feita de tantos dias e de tantos dias e tantos anos que foram precisos para chegar a esse abril, a essa madrugada. Dias e anos de fome e perseguição, mas ainda assim de resistência. Dias e anos de censura e de silêncios decretados, mas ainda assim de esperança. Dias e anos de exílio e de guerras e de destinos contrariados, tantas vezes sem regresso, mas ainda assim de sonhos e utopias, de desejos de justiça, ainda que vigiados, de sonhos em transformar, ainda que controlados, de sedes coletivas de liberdades e de paz, ainda assim silenciadas. Mas era uma vontade grande que ali estava. Uma vontade grande, muito grande, mas silenciada, porque havia sempre alguém à espreita. Uma vontade escondida, guardada, protegida num bolso vazio, numa algibeira rota, nos pés descalços, nos olhos de uma criança com fome que trabalhava de sol a sol numa qualquer fábrica de um dos donos do nosso país. Uma vontade sentida, num sentido abraço, de dois amigos que se encontram numa qualquer esquina do exílio, ou num brinde a dias melhores de camaradas que desgraçadamente o destino juntou no cruzamento das balas de guerras estranhas aos seus interesses e aos seus anseios. 25 de Abril, um dia construído de tantos outros dias, de tantos outros anos que foram precisos para lá chegar. Mas chegamos. Chegamos a Abril e a Maio e ao resto do nosso futuro com essa vontade e essa força e esse cheiro a cravos e esse desejo de ser pessoa, de ser cidadão livre e com direitos e de viver num país mais justo, onde a premissa maior fosse a distribuição por todos da riqueza produzida e os recursos naturais por todos sustentavelmente partilhados. É essa vontade coletiva de construir um futuro para todos em democracia e com justiça social que importa prosseguir. Um futuro que olhe para o ambiente e a qualidade de vida como direitos fundamentais de todos, condição de bem-estar, de equilíbrio e saúde, e não como meras mercadorias para engordar os lucros de uns poucos. Uma democracia que faça frente à crise ecológica que vivemos e que está a comprometer o ambiente e a própria sustentabilidade do futuro. Uma crise sentida ao nível da desumanização das cidades, na destruição da floresta e do mundo rural, no desordenamento do território, na desertificação e na erosão dos solos, na contaminação da água, no desaparecimento das espécies, na perda de biodiversidade, nas violações consentidas às regras ambientais, no desperdício energético, na segurança e soberania alimentar, no aumento das emissões de gases com efeito de estufa, no aquecimento global e nas alterações climáticas. Um futuro capaz de devolver aos cidadãos a confiança na democracia e nas instituições que sobre si acabam por se fechar sem conseguirem entender os sinais de descontentamento e de revolta que estão a gerar. Uma democracia que não se limite a lamentar a pobreza e a chorar as injustiças, mas que as procure contrariar. Que não se baste com a consagração de direitos, mas que lhes dê vida, que os ponha a andar, que seja capaz de os materializar. É esse o desafio que temos pela frente e é esse o nosso compromisso com Abril, com as pessoas, com o povo e com o país. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, é certo que ao longo da nossa história democrática, já estivemos mais perto de Abril, mas hoje e neste Abril podemos dizer que também já estivemos mais longe. Na verdade, este Abril, este hoje, é um hoje de regresso. Este Abril é também um Abril de regresso. Pode ser tímido, mas não deixa de ser um regresso. Um regresso, desde logo, à normalidade constitucional. A Constituição voltou a ser respeitada. Orçamentos de Estado inconstitucionais são agora coisas do passado. Um regresso à normalidade democrática. As ingerências e o desrespeito pelo poder local democrático já lá vão. Mas um regresso também ao respeito pelas pessoas. Hoje, em vez de discutirmos quando se cortem salários, reformas e apoios sociais, discutimos quanto se devolve às famílias. Em vez de discutirmos quantos feriados se removem do calendário, discutimos quantos se repõem. Em vez de discutirmos qual vai ser o universo ou o volume do aumento das taxas moderadoras, discutimos qual vai ser o universo
das pessoas isentas desse encargo. Mas é ainda o regresso da afirmação da nossa soberania. O programa de estabilidade que viajava na carroça telecomandada para receber o divino amém da Europa antes de ser discutido entre nós, passou a ser discutido no sítio certo antes de ser enviado à Europa. E, finalmente, outro regresso que certamente confirma todos os regressos que acabei de referir. O regresso dos militares de Abril à Casa da Democracia. Um regresso que, em nome do Partido Ecologista aos Verdes, quero calorosamente saudar não só os corajosos capitães de Abril, mas também o seu desejado regresso à sessão solene da nossa Revolução. Como podemos ver, são já alguns regressos, mas é preciso mais, muito mais. É preciso combater o desemprego e a precariedade laboral, repor o princípio do tratamento mais favorável para quem trabalha e promover a contratação coletiva, combater as assimetrias regionais e a desertificação, trabalhar para uma mobilidade sustentável, investir na ferrovia, reforçar os serviços públicos, abrir tribunais encerrados e trazer de volta as freguesias extintas, mais justiça fiscal e taxar as operações financeiras realizadas em offshores. É preciso investimento público de qualidade para pôr a economia a mexer, para pôr o país a produzir e criar riqueza para podermos dar resposta às necessidades dos portugueses e aos compromissos internacionais. E se é verdade que há 42 anos os portugueses foram capazes de dar a volta ao destino, se foram capazes de fazer uma revolução para enterrar o fascismo, também serão capazes de se libertar dos atuais constrangimentos ao nosso desenvolvimento, desde logo ao Tratado Orçamental, mas também à dívida, cuja renegociação se continua a impor como condição indispensável ao seu pagamento e para o desenvolvimento do país. Para terminar, porque a nossa Constituição faz 40 anos, uma referência à lei fundamental do país, ao texto que deu expressão ao sonho de Abril e que tão mal foi tratada nos últimos anos. Apesar das várias revisões, a nossa Constituição continua a conter elevados níveis de proteção de justiça social. E se dúvidas houvesse, bastaria atender à importância que a Constituição teve para travar uma parte do neoliberalismo que nos tentaram impor nos últimos 4 anos. De facto, se a regressão social não foi pior e se as desigualdades sociais não foram ainda mais acentuadas, não foi porque o governo do PSD e o CDS o não tentassem. Foi porque a nossa Constituição o impediu. No seu conteúdo, consagram-se os direitos e as liberdades fundamentais dos cidadãos, os direitos sociais como o ambiente e a qualidade de vida. Nos princípios fundamentais da organização económica, a Constituição faz saber que o poder económico está subordinado ao poder político democrático. Consagra o princípio do Estado de Direito Democrático e indica-nos um caminho, a construção de um país mais livre, mais justo e mais fraterno. É esse o compromisso dos Verdes, continuar a lutar por esse caminho sugerido pela Constituição. E se a nova configuração parlamentar permitiu dizer adeus às inevitabilidades, seria até irresponsável da nossa parte não contribuir para os regressos que nos permitem aproximar de Abril. Falta ainda muito, é verdade, mas muito já foi construído neste curto caminho que os Verdes se orgulham de ajudar a desbravar. Viva a Constituição da República Portuguesa, viva o 25 de Abril!